pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu vim aqui falar com vocês hoje por conta de muitas dúvidas que têm surgido aí no canal, o pessoal mandando muita mensagem, fazendo muita pergunta no e-mail, né? E eu anotei e vou aqui, pode ser a dúvida de você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo. Eu queria te convidar para você assinar o canal, tá? Eu queria te convidar para você deixar o seu like, deixar a sua pergunta, se inscrever no canal, ajudar o professor aqui a atingir os 1000 inscritos, que o YouTube está me cobrando aí, que diz que eu não tenho visibilidade, não tenho inscrito. Então me ajuda aí, compartilha esse vídeo e a gente vai se ajudando aqui, tá? Então eu anotei todas as dúvidas, estão aqui as dúvidas e eu vim fazer essa aula para você, para tirar todas as dúvidas sobre os outros vídeos, caso você não tenha assistido ainda, tanto o vídeo do plano de aula que já está aí no canal, tanto o vídeo sobre os erros da aula didática, como o outro vídeo que eu fiz também falando sobre a aula didática, como é que é o procedimento da aula didática. Então esse vídeo aqui é para tirar todas as dúvidas possíveis que eu vi lá nos comentários e no e-mail, que o pessoal fica mandando dúvida, tá sempre com dúvida. Então vamos lá. Primeira dúvida é sobre o tempo, né? Pessoal, tem edital que vai vir dizendo para você o seguinte, olha, é 20 minutos a aula didática. Tem edital que vai vir e vai dizer 15 minutos a aula didática. Tem edital que vai dizer entre 45 e 50 minutos. Então, dependendo do concurso que você estiver concorrendo, dependendo do seu edital, que vai definir esse tempo. Aí a dúvida lá sobre o tempo é o seguinte, eu tenho que fazer nesse tempo? Então o seu edital vai dizer que é uma aula didática, ou uma prova didática, ou uma prova oral, ou uma prova prática para professor, para docência. Nesse tempo você tem que fazer no tempo que o edital diz lá, tá bom? E outras dúvidas é sobre o tema, sobre a questão do recorte do tema. Às vezes o tema ele é muito, normalmente é quase uma unidade do livro, né? Tipo o tema sustentabilidade, né? Tipo água. Então quando você vê um tema assim bem genérico, qual que é a ideia? Você tem que fazer um recorte. Eu já falei isso nos outros vídeos. O recorte é você pegar um desdobramento do tema e fazer daquele desdobramento a sua aula. Você não pode fazer a aula tentando discorrer sobre todo o tema, mas caso você não tenha essa condição de não entenda o que eu estou dizendo, se você fizer discorrendo sobre todo o tema, você tem que deixar bem claro para a banca que lá você está fazendo uma mega revisão. Fica legal assim, entendeu? Tipo, eu preferi fazer sobre o tema todo. O tema fala, eu vou abordar todos os tópicos que eu puder sobre o tema. Se você fizer assim, deixe bem claro para a banca que você está fazendo ali uma mega revisão para a prova. Se não, você vai pegar um tópico do tema e vai desdobrar e vai desenvolver uma aula em cima. Vou dar um exemplo. Água. Aí você pega propriedades da água. Aí você faz uma aula só sobre propriedades da água. Reino Monera, aí você pega um item lá do Reino Monera, faz só sobre o Reino Monera. Vamos supor, sustentabilidade, aí o uso sustentável da reciclagem. Aí você pega um tema do tema geral e faz a sua aula. Deu para entender? Beleza. Quanto aos recursos, estão me perguntando também muito sobre... antes de ir para os recursos, sobre o sorteio do tema. Gente, normalmente no edital, o sorteio dos temas acontece 24 horas antes. Tem alguns editais que é assim e tem alguns que acontecem 48 horas antes. O que ocorre? Você tem que preparar todas as aulas, gente. Eu já falo lá nos 10 erros que você tem que ter um roteiro. Então, se tem 10 temas, o ideal é que você prepare os 10 temas, um plano de aula para cada tema. 10 planos de aula você tem que fazer. Porque no dia que sair o sorteio, você vai pegar aquele plano e vai só melhorá-lo. Você vai melhorar aquele plano, você vai melhorar o seu roteiro e você vai estudar mais ainda, porque você já estudou os 10 temas.
mas você tem que fazer os 10, tá? Isso é se programar, isso é ter um roteiro, tá? Normalmente, o sorteio é portas abertas. Tem alguns editais que vão dizer que se o candidato não estiver presente, ele está eliminado. Eu já participei de bancas assim. E a maioria dos editais de concurso, normalmente não existe que o candidato esteja lá presente no sorteio do tema. Normalmente eles sorteiam um tema, o tema sai no site, e aí você já sabe qual é o tema, qual é a sua data, e você viaja e participa da prova. Recurso. Gente, olha, as dúvidas que eu vi lá muito sobre recurso. Posso colocar um vídeo bem no meio da minha aula? Poxa, eu recomendo você não utilizar o vídeo como um recurso, uma prova de didática. Por quê? Porque às vezes o vídeo acaba falando por você. Às vezes o vídeo acaba meio que soando para a banca que você ficou com preguiça, colocou o vídeo lá para explicar e aí você não quis explicar a aula, entendeu? Tipo, eu já vi em situações, já participei de bancas assim, que o candidato veio, trouxe um vídeo, o vídeo era 7 minutos, né? Mais de um terço da aula dele. E aí, nesse vídeo, o vídeo falava tudo que ele meio que não teve muito trabalho de explicar a aula dele, deixou o vídeo lá e o vídeo passou. E aí eu não aconselho, não é visto com bons olhos para a banca por conta de ser um concurso, que a gente quer ver a sua capacidade de se expressar, a gente quer ver a sua capacidade de transmitir a aula. Então o vídeo eu não aconselharia você colocar um vídeo na sua aula didática, tá? Tem muito recurso, gente. Ah, professor, a banca só disponibiliza o quadro e o pincel, quadro e giz. Você que tem que ser criativo. Ah, eu vou dar aula de um assunto e eu sou a 10ª candidata, a banca já vai estar cansada. Você que tem que ser criativo. Se você é professor da área de química, faz aqueles recursos lá que é feito com as bolinhas lá de isopor e tal, pinta de cores diferentes, utiliza as moléculas, né? Se você é professor da área de biologia, mesma situação. Se for alguma coisa relacionada ao reino planta, aí você leva uma planta, uma briófita, uma pteridófita, para você poder mostrar pra gente e tal. Se é genética, você for a lei de Mendel, por exemplo, leva a ervilha e tal. Então você que tem que ser criativo. O recurso é você que vai criando, entendeu? Você que vai buscando o recurso. Ah, eu queria usar cartaz. Beleza, o cartaz é muito bem visto por banca, entendeu? Você utilizar o cartaz, você decorar a sala com cartazes, você fazer aqueles esqueminhas com os cartazes. À medida que você vai falando, você vai lá e cola o esqueminha, né? E puxa a setinha e vai colando. Quando você termina a aula tem todo um contexto com o cartaz que você montou. Importante, tá? Sobre o nível da aula, né? Nível da aula, o pessoal pergunta muito. O edital não deixa claro qual que é o nível da aula. Se é superior, se é médio e tal. Gente, se ele não deixa claro, o seu tema sorteado, você vai ter uma ideia do de onde você quer direcionar. Você que vai dizer no plano, olha, no seu plano já vem dizendo lá, para alunos do nível médio. Então você vai direcionar a sua aula para alunos do nível médio no plano e vai fazer a sua aula como se fosse dar para alunos do nível médio, técnico e tecnológico, por exemplo. Não diz nada e a minha disciplina está muito para superior. O tema sorteado está muito assim, eu acho que no superior casa melhor. Pronto, você não é o professor? Então você vai direcionar para o nível superior, tá bom? Outra coisa, com relação à nota, tem muita gente perguntando, a banca dá a nota na hora? A banca dá a nota quando você termina a sua aula didática. Você senta de frente para a banca te questiona, te faz perguntas, e aí nessas perguntas, normalmente são 2 perguntas para cada um. Tem situações que algum membro da banca não quer fazer pergunta, tem situações, ele não vai te perguntar nada. Normalmente o pedagogo vai te perguntar questões relacionadas ao plano, vai te perguntar como é que você avalia, se a sua avaliação é processual, como é que é a sua forma de ver a avaliação, né? E aí são perguntas. Terminou as perguntas, eles pedem para você sair, eles vão somar a nota. Quando eles somam a nota,
E nas bancas em que a gente já participou, normalmente a nota não é falada. Ele te chama, te mostra, ele diz, olha, sua nota foi essa. Aí você olha a nota, assine aqui, você assina e já vai entregar os títulos. Né? Normalmente é assim. Normalmente, mas não é uma regra também. Cada banca monta suas regras, o edital vem trazendo as regras. Resultado e convocação. Professor, depois que sai o resultado da prova escrita, quando é que demora para convocar para didática? Não sei, o edital às vezes abre prazo para recurso, o edital às vezes abre prazo, tem um cronograma específico, e aí varia muito de edital para edital. Né? Às vezes, dependendo do grau de dificuldade dos recursos que ocorrer, das áreas, às vezes eles querem fazer tudo junto, então eles têm um cronograma deles. Cada banca, cada examinador tem uma forma de metodologia para convocar. Isso eu não sei responder. Prova discursiva. Pediram para eu fazer um parêntese bem interessante sobre a prova discursiva. Né? Prova discursiva. Olha, gente, quando você vai fazer uma prova que tem que escrever, e isso muita gente tem perguntado, professor, faz um vídeo só sobre prova discursiva e tal, depois eu vou melhorar mais. Mas veja bem, a prova discursiva, quando você vai escrever, eu considero como uma das provas assim, mais importantes. Então a ideia é que você estude pelos temas. Quando o edital sai aqueles 10 temas, pelo menos no do IFMA é assim, sai os 10 temas, você tem que estudar pelos temas. Quando você estuda pelos temas, os temas são da sua área. Quando você estuda pelos temas, automaticamente você também está estudando para a prova de múltipla escolha. E aí, estudando pelos temas, eu te aconselho a fazer o seguinte. Eu te aconselho a escrever a tua redação antecipadamente, escrever as 10 redações. Se cair esse tema, eu vou escrever dessa forma. Você faz as 10 redações. Eu te aconselho, nas horas vagas que você tiver, você gravar a sua redação, você lê a redação que você fez, grava como eu estou fazendo aqui, e depois você fica ouvindo ela nas horas vagas, as suas 10 redações. É uma forma bem interessante de você estudar e estar fazendo outras coisas e você está estudando. Te aconselho também, na prova discursiva, você escrever a sua redação e dar para outra pessoa ler. Tá? Outra pessoa que tenha esse nível crítico, que possa olhar a tua redação e ver se ela tem conexão, se ela está boa, se ela transmite uma informação clara, né? Foge daqueles quesitos lá de obscuridade, de prolixidade. E eu te aconselho a fazer isso. Uma outra coisa sobre a questão da prova discursiva que estão perguntando muito é como é que funciona. Olha, se o concurso disser que é só prova discursiva e te der lá 10 bibliografias, tem muitos concursos que é assim também, você vai ter que estudar as bibliografias e vai fazer um texto, uma produção textual. Tem edital que vai dizer que é 3 laudas, tem edital que vai dizer que é 2 laudas, tem edital que vai dizer que é 5. Eu já participei de uma banca que aí foi assim, foi de uns 5 laudas. E normalmente eles querem que você fundamente. É importante fundamentar, é muito importante fundamentar. Fundamentar significa você colocar o autor que você está parafraseando, está se embasando, porque as suas ideias vão normalmente se coadunar com as ideias dele. Então isso é fundamentar. Então, segundo Vygotsky, segundo, sei lá, outro autor, Paulo Freire, aí você coloca lá e vai fundamentando e vai dizendo a sua redação, porque na prova discursiva normalmente elas são assim, de 2 laudas, 3 laudas e tal. Mas tem umas que é uma redação de 30 linhas, então, e os temas já estão lá. E tem outras que é bibliografias e tal. Então, veja direitinho as essas que são bibliografias, te aconselho a escolher 3 bibliografias mais clássicas, estudar pelas 3, ler as 3. Quando você fundamentar a sua redação, fundamente nessas 3, porque às vezes são 10, você não vai fundamentar nas 10, tem como, né? Você fundamenta nas 10. Agora, quando é prova de múltipla escolha e a redação no mesmo dia, que do IFMA é assim, aí você estuda os 10 temas, faz a sua redação, faz suas 10 redações. Aí tem muita gente perguntando também, professor, eu devo ler meu plano na hora que começar a minha aula didática, eu tenho que ler meu plano? Não, gente. Tem muito edital que coloca assim, que é a objetividade, a clareza dos objetivos, né, da pessoa que está sendo examinada. Aquilo ali ele está dizendo para você o seguinte, olha,
Eu quero que quando você colocar os seus objetivos no plano, eles sejam claros e aí você consiga transmiti-los na hora lá da aula. É isso que ele está dizendo para você. Não é que você tem que ler os seus objetivos na hora de começar a sua microaula e nem ler o seu plano e nem apresentar o plano. Não tem nada a ver, tá? O plano você entrega quando começar a aula, entregou, antes de iniciar, né, a abertura da aula. Bom dia, me chamo fulano e tal, vamos ter uma aula hoje disso assim, meu tema é tal. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema e tal. Antes de você fazer essa abertura da aula, você deve saber muito sobre a atividade, que é a atividade avaliativa. Professor, é obrigatório no final eu entregar essa atividade? É. Você tem que entregar a atividade avaliativa no final. No final você tem que chegar, antes de terminar a aula, pessoal, a nossa aula, o que a gente tinha para falar é isso aqui. Agora eu vou entregar para vocês uma atividade escrita, tá? Se você já tiver com o tempo estourando, que vocês podem levar para casa, na próxima aula a gente corrige. Se você tiver com o tempo abaixo do que está exigido no edital, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai, tá aqui uma atividade escrita, vou entregar para vocês, a gente vai fazer a leitura agora, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Esse tempo é fictício, entendeu? Então você vai ler a atividade e vai responder para você ganhar tempo, para você estar dentro ali do que o edital exige sobre a pontuação. Vocês entenderam? Pois é. E aí, no final, você tem que entregar essa atividade escrita, porque eu já vi muito candidato fazendo assim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Aí ele vai e faz a pergunta oralmente, subjetivamente. A banca não aceita, você vai perder ponto. Você tem que entregar a atividade escrita. Então, não esqueça, 3 dias do plano, 3 dias da atividade escrita. Isso é obrigatório, tá? Aí o pessoal perguntando também, professor, como é que eu posso dinamizar minha aula só com giz e quadro branco? Eu falei, é a mesma coisa lá do recurso. É você que tem que criar dinâmicas. Tem jogo que você pode utilizar o jogo. Você pode iniciar a aula com uma dinâmica, mesmo que seja fictícia, ninguém vai participar, mas você pode iniciar. Você pode usar uma música, uma pequena música. Você pode iniciar com uma abertura com uma poesia. Dependendo da sua área, você tem que achar a melhor forma de dinamizar a sua aula. Essa pergunta foi de uma professora de educação física, que ela... educação física, como é que eu vou dinamizar? Nossa, educação física tem um mundo, o próprio corpo é um recurso que você pode utilizar na sua aula, tá bom, pessoal? Hoje eu vou ficando por aqui, tá? Dá um like, dá um gostei, diz que tá bom, vou fazendo mais vídeos, a prova do concurso do IFMA tá aí próximo, prometo que vou trazer algumas questões da área pedagógica para responder com vocês e dar umas dicas para vocês saírem bem na prova que vai acontecer nos próximos dias aí de dezembro, tá bom? Beijo do professor Marcos, fiquem com Deus, meus amores, até mais. E eu falei